Na última semana nós começamos essa nova série na nossa comunidade e nós temos refletido sobre a nossa identidade como cristãos e a nossa identidade como comunidade cristã. Nós somos um povo que no meio de um sistema que se corrompe é chamado a viver remando contra a maré. E na semana passada nós conversamos sobre o nosso desafio de remarmos contra a maré da religiosidade. Porque a religiosidade parece algo bom, mas a religiosidade é a tentativa do ser humano se reconectar com Deus. É a tentativa do ser humano ser bom o suficiente para conquistar o amor e o favor de Deus. E a espiritualidade cristã vem na contramão disso. A espiritualidade cristã é Deus vindo ao encontro do homem que será incapaz de conquistar o seu amor. É Deus oferecendo gratuitamente a homens e mulheres o seu amor. É Deus nos convidando. É Deus nos constrangendo a voltarmos aos seus braços e vivemos com Ele. E hoje nós vamos conversar sobre esse tema. Eu sei, esse não é um tema tão relevante no nosso contexto. Alguns de vocês estão bem desinteressados acerca desse tema, mas mesmo assim a gente resolveu insistir e tentar falar sobre o nosso desafio como cristãos e como comunidade cristã de vivermos, sim, remando contra a maré de todo e qualquer tipo de corrupção. Hoje, o nosso país vive um momento no qual foi anunciado manifestações em vários lugares, em várias capitais e cidades, inclusive a nossa. Nós oramos a Deus para que seja um tempo onde exista manifestação democrática, mas exista paz, exista tranquilidade, exista ordem. Essa é a nossa oração. Mas no momento em que alguns anunciam, e talvez alguns de vocês aqui estejam planejando, vieram hoje pela manhã para estarem liberados à tarde, eu queria só lembrar que o antropólogo brasileiro Roberto da Mata, ele faz uma afirmação que nos incomoda grandemente. Ele diz: uma sociedade de rabo preso não pode ser uma sociedade de protesto. Talvez eu tenha estragado o dia de alguns. Porque a gente não pode esquecer que, se nós somos discípulos daquele que disse que antes de você acusar e enxergar o cisco no olho do outro, você deve perceber a trave que está no seu olho, nós precisamos sim, como cristãos, nos posicionarmos, e se existe corrupção, nós devemos ser contra. Se existe corrupção, nós devemos, como profetas, falar contra. Mas se existe corrupção, mais do que sair às ruas, mais do que falar contra, mais do que ficar postando em Facebook textos e frases, nós devemos viver como pessoas que são indignadas a qualquer tipo de corrupção e que não se curvam diante de qualquer tipo de corrupção. Desde a forma como nós empregamos aqueles que trabalham para nós, a forma como nós pagamos os nossos fornecedores, a forma como nós declaramos o nosso imposto de renda, a forma como nós lidamos quando nós somos multados por qualquer razão, seja pela prefeitura, seja pelo guarda de trânsito. Lembre-se, uma sociedade de rabo preso não pode ser uma sociedade de protesto. Mas nós temos sim inúmeras razões para, como cristãos, discípulos de Cristo na sociedade brasileira, nos levantarmos contra a corrupção. E eu não estou falando da corrupção recente, eu estou falando dessa corrupção institucionalizada que nós temos há anos na nossa cultura e principalmente no nosso Estado. Eu não estou falando de partidos políticos nem de ideologias. Eu estou falando de homens e mulheres corruptos,
que muitas vezes, quando chegam ao poder, usam as estruturas de poder para benefício próprio e não para o que deveriam fazer, usar as estruturas de poder para proteger os mais fracos, para beneficiar aqueles que têm menos e assim por diante. Eu vou chamar várias pessoas hoje aqui para me ajudar a convencer você de qual é o nosso papel como discípulos de Cristo. Mas a primeira pessoa que eu vou chamar para me ajudar não é um discípulo de Cristo. Mas nem por isso ele deixa de falar coisas importantes e sérias. E nesse vídeo que vem em seguida, ele tenta nos lembrar que o que nós estamos vivendo hoje não é uma exceção. O que nós estamos vivendo hoje já tem acontecido há alguns anos. O problema é que nós temos memória curta. Dê uma olhada nesse vídeo. A corrupção no país deve-se à impunidade secular, onde as provas não provam mais nada, e os corruptos contam também com o nosso esquecimento. Temos hoje um filminho para nos avivar a memória. Qual seria o título do filme? A Cumbuca de Brasília, A Tropa da Mão Grande ou Os Panetones Assassinos? Vejamos. Uma cor maravilhosa. Eu ganhei 82 bilhões, 417 milhões. Brasil, a esperança do futuro e as glórias do O PT não fez doação de 4 bilhões para o PTB. progresso e do orgulho das nações. Brasil, terra tão abençoada entre nações misturadas, enlaçadas pelo Esse filme é pequeno, é um curta, mas a roubalheira no Brasil dava para muitos longa-metragens. da brilhante luz da lua na hora do teu mar. Deus ajuda um e não ajuda outro, ele deve estar com inveja disso. Brasil, Brasil, Brasil. Brasil, da brilhante luz da lua na aurora do teu mar, das florestas e cidades. Brasil, Brasil, Brasil. A questão do seu coração. A sentença é o Senhor que determina. A sentença não é de Deus, não, mas as sentenças dos homens dormem dentro do Código Penal. Todos negam tudo e ninguém vai em cana. Deus tem de nos ajudar na urgentíssima reforma da justiça, que está cega e paralítica. Essa fala final de Arnaldo Jabor, e esse vídeo não é novo, ele é antigo, revela uma coisa que nós precisamos, como discípulos de Cristo na nossa nação, termos a sensibilidade e a percepção. A corrupção, infelizmente, ela permeia nos mais variados relacionamentos entre nós, brasileiros, e no nível do governo, a corrupção não se faz presente meramente no poder executivo. Nós vivemos um momento delicado na nossa nação, onde a corrupção se faz presente no executivo, no legislativo e no judiciário. E o problema da corrupção o maior problema da corrupção não é que ela gere indignação a nós. O maior problema da corrupção é o que ela gera na vida de uma nação. O ex-secretário das Nações Unidas, Kofi Annan, descreveu muito bem as implicações da corrupção. Nessa fala dele, ele diz assim: a corrupção é uma praga insidiosa que tem um largo espectro de efeitos corrosivos nas sociedades. Ela sabota a democracia e o texto da lei, leva a violações dos direitos humanos, distorce os mercados, corrói a qualidade de vida, facilita o crime organizado, o terrorismo e outras ameaças ao florescimento da segurança da humanidade. A corrupção fere o pobre
desproporcionalmente através dos desvios de fundos que deveriam ir para o desenvolvimento, compromete a habilidade do governo em prover serviços básicos, alimenta a desigualdade e a injustiça, além de desencorajar a ajuda e o investimento externo. A corrupção é o elemento chave no mau desempenho das economias e o principal obstáculo ao desenvolvimento e ao combate à pobreza. Tremendo. Altamente lúcido. Agora, qual é a origem da corrupção? Aonde a corrupção começa? Eu queria oferecer para você uma cosmovisão bíblica da corrupção. A gente não pode se esquecer que Gênesis capítulo 1, verso 31, no relato da criação de todas as coisas, nós encontramos a seguinte descrição: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Tudo não havia ficado regularmente bom, razoavelmente bom, tudo havia ficado muito bom, muito bom. Tudo estava equilibrado, tudo estava perfeito, tudo estava em sintonia. Passaram-se a tarde e a manhã e este foi o sexto dia. E tudo estava tão bom que Deus resolveu tirar um dia off. Deus resolveu tirar um dia de descanso. Tudo havia ficado muito bom. Mas na medida em que você continua lendo o texto de Gênesis, os nossos primeiros pais decidiram pela autonomia. Eles decidiram que eles poderiam controlar todas as coisas, independentemente de Deus. Os nossos primeiros pais decidiram que eles não precisavam da sabedoria de Deus, não precisavam dos princípios de Deus, não precisavam dos valores de Deus, não precisavam do amor de Deus. Em outras palavras, eles pediram para Deus dar uns 2, 3 passinhos para trás e deixar que eles iriam cuidar. E assim, tudo que nós temos à nossa volta foi assumido por homens e mulheres que passaram a governar todas as coisas. Você continua lendo as páginas de Gênesis e você vai encontrar o seguinte em Gênesis capítulo 6. Ora, a terra estava corrompida. Não era para ser assim. Não era para ser assim. A corrupção é fruto da nossa governança. A corrupção é fruto da nossa autonomia. A corrupção é fruto da nossa arrogância. A corrupção é fruto do nosso afastamento do Deus Criador, da sua sabedoria, dos seus princípios, dos seus valores. E continua o texto dizendo que a terra não estava somente corrompida, mas cheia de violência. Aonde existe corrupção, a violência reina. Gradativamente a violência passa a invadir todas as relações. Interessante, Gênesis 1:31 diz que Deus viu e tudo estava muito bom, sob a sua direção. E agora, depois de alguns anos, décadas, séculos talvez, sob a direção humana, Deus olha, diz o texto, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade, não é um homem, não é uma mulher, não é um deputado, não é um senador, não é um grupo de um partido, toda a humanidade. A corrupção não se faz presente em ideologias. A corrupção não é a posse de partidos políticos. A corrupção é uma herança que está dentro de você. Assim como determinadas enfermidades que habitam o seu organismo. Talvez elas não se manifestem ao longo da vida, mas se você for colocado em determinados ambientes, ela vem à tona. Porque a corrupção está dentro de mim e de você. Paul Freston, um amigo querido que quando não está viajando por aí, senta naquele cantinho junto com a Yolanda e participa das nossas reuniões, ele diz o seguinte: o pecado afeta todos os indivíduos,
instituições e grupos humanos. Por favor, não diga que o seu político não é propenso à corrupção, que o seu partido não é propenso à corrupção. Não diga que a sua igreja não é propensa à corrupção. Não diga que o seu pastor não é propenso à corrupção. Todos os indivíduos, todas as instituições, todos os grupos humanos, sem exceção, e permeia todos os aspectos da vida humana. E aí, diante da crise política, institucional, econômica que nós estamos vivendo, você liga a televisão e as pessoas estão cheias de opiniões. Elas dizem, para acabar com a corrupção, a gente precisa de uma reforma política. Para acabar com a corrupção, a gente tem que diminuir o Estado. O Estado está grande demais, o Estado está em lugares que não deveria estar. Para diminuir a corrupção, a gente tem que reduzir os impostos. Porque se os impostos forem menor, todos vão pagar direitinho. Não, para diminuir a corrupção tem que ter o fim da impunidade. Pessoas são incentivadas a se corromperem porque elas veem que os que se corrompem não são punidos. Ou ainda, não, nós precisamos pagar salários dignos. Se policiais, se fiscais, se juízes ganharem salários dignos, eles não vão se corromper. Ah, não, a gente tem que mudar os governantes, porque esses se corromperam. Então a gente tem que botar outros para se corromperem também. Desculpa. Cuidado para você não olhar o mundo a partir de óculos ideológicos. Nós precisamos, se você é discípulo de Cristo, e se você crê que a Bíblia é palavra de Deus, você precisa aprender a olhar o mundo através da cosmovisão bíblica. E a partir da cosmovisão bíblica, a corrupção é uma enfermidade altamente destrutiva, latente em cada um de nós. É só você se descuidar, é só você se colocar em situações propensas a essa enfermidade vir à tona, e você é engolido por ela. E mais, todas essas propostas aí falam do sistema corrompido. Parte do pressuposto que o problema está no sistema. Se você mudar o sistema, você vai ter justiça. Se você mudar o sistema, você vai ter pessoas mais justas e mais honestas dirigindo o país. O que esse pressuposto, ou os pressupostos dessas propostas se esquecem, é o que a cosmovisão bíblica diz, que quem constrói sistemas corruptos, ou quem corrói sistemas, é o indivíduo corrompido. Olha para a história. Grupos já se levantaram na história contra reinados corruptos e assumiram o poder. E 50 anos depois, eles eram tão corruptos quanto. Grupos já se levantaram na história e fizeram revolução para destituir uma casta corrupta. E anos mais tarde, ou décadas, a corrupção é a marca registrada dos rebeldes. Desculpa, a corrupção não está fora de nós. A corrupção está dentro de nós. A corrupção pertence a cada um de nós. E aí, o indivíduo corrupto, ele corrompe o sistema, ou ele constrói sistemas corruptos, e o sistema, assim, passa a atuar, corrompendo mais e mais indivíduos, e indivíduos corruptos passam a alimentar um sistema cada vez mais corrupto. Qual é a solução para isso? Se você é discípulo de Cristo, e você crê que Ele é quem Ele disse ser, e que o que Ele fez naquela cruz foi altamente suficiente, totalmente suficiente, a solução é o que aconteceu na cruz. Porque só o que aconteceu na cruz pode transformar
seres humanos. Só o que aconteceu na cruz pode transformar sistemas a partir de seres humanos transformados. Voltando a Paul Freston, ele diz: a cosmovisão cristã mantém um equilíbrio entre a renovação individual, a criação de pessoas novas em Cristo e a renovação institucional. Às vezes eu vejo cristãos em redes sociais defendendo situações, partindo do pressuposto que a solução é a mera mudança e renovação institucional, e eu nunca vejo esses cristãos com o mesmo entusiasmo evangelizando seus amigos. Não vejo esses cristãos com o mesmo entusiasmo propagando nas redes sociais o evangelho. Vejo eles propagando muita piadinha, muita foto, muita opinião política. Nunca os vi anunciando o evangelho. O evangelho que transforma tudo e a todos. O evangelho que transforma homens e mulheres. O evangelho que, uma vez transformando homens e mulheres, passa a transformar sistemas, pois homens e mulheres estão inseridos nesses sistemas. Veja só, Paul Freston termina essa frase dizendo: ambas são igualmente importantes e se fortalecem mutuamente, inclusive no combate da corrupção. A transformação do indivíduo e a transformação do sistema. A renovação do indivíduo a partir do impacto que o evangelho gera nele e a consequente transformação do sistema por indivíduos impactados, realmente impactados pelo evangelho. Aí, o que nós vemos é que indivíduos impactados pelo evangelho, eles são transformados. Indivíduos impactados e transformados passam a atuar dentro do sistema como agentes de transformação. E o sistema é transformado. E o sistema transformado gera escolas, gera princípios, gera valores, gera sistema judiciário, gera sistemas de governo, gera toda uma gama de valores que contribui para que indivíduos continuem sendo transformados. Deixa eu dar um exemplo bíblico para vocês de como isso acontece. Deixa eu falar para vocês de uma história, de um encontro entre Jesus, o indivíduo e o sistema. É a história de um indivíduo que está inserido num sistema. O indivíduo é corrupto. E ele está inserido num sistema corrupto. E Jesus vem ao encontro do sistema através do indivíduo. Jesus transforma o indivíduo que passa a se tornar um agente transformador do sistema. É uma história conhecida de alguns de vocês. Diz assim, Lucas capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Estava tendo uma manifestação em Jericó naquela manhã. Assim, correu adiante e seguiu numa figueira brava, uma árvore que possui troncos largos e que se estendem por metros, e alguns desses troncos chegam muito próximos ao chão. Então, fácil de alguém subir e ficar numa daqueles troncos. Para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, viu Zaqueu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se
e disse ao Senhor no meio do jantar: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus olhou para Zaqueu, olhou para aqueles que estavam à volta deles naquele jantar e disse: hoje houve salvação nessa casa. Porque quando pessoas se desapegam dos bens e realmente se preocupam com os pobres, quando pessoas se tornam justas na maneira como lidam nos seus negócios, aí a gente pode dizer que a salvação chegou. Chegou à pessoa e chegou ao sistema. Porque este homem também é filho de Abraão. E Jesus diz: pois o Filho do homem, ele próprio, veio buscar e salvar o que estava perdido. O homem e o sistema. Deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre, primeiro, a relação entre o sistema e o indivíduo. Como que funciona esse negócio do indivíduo e o sistema? Quem faz quem? Como acontece? O texto diz: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. A cidade de Jericó tinha um sistema. A cidade de Jericó tinha um sistema político. A cidade de Jericó tinha um sistema econômico. Existia uma tendência econômica naquela cidade. A cidade de Jericó tinha um sistema religioso. Possivelmente a grande influência ali era o sistema religioso judaico. Se fosse a cidade de Éfeso, seria o templo de Ártemis. Ou seja, toda cidade, todo país, toda organização possui um sistema. A empresa na qual você trabalha possui um sistema. O lugar que você atua possui um sistema. A universidade que você estuda possui um sistema. E esse sistema determina valores e princípios, quer eles sejam verbalizados ou não. E aonde existem valores e princípios, existem formas de se conduzir coisas, formas de se resolver problemas. E as pessoas resolvem problemas dentro da organização, dentro da empresa, dentro da universidade, dentro da cidade, dentro de um país, a partir desses princípios e valores, não normalmente verbalizados, mas presentes no sistema. Toda cidade, país ou organização possui um sistema, bom ou mal. Mas o problema maior é que a gente tem essa tendência de pensar de maneira cartesiana e fazer a pergunta: a empresa na qual eu trabalho é um sistema para o bem ou para o mal? O sistema judiciário no qual eu estou envolvido é um sistema para o bem ou para o mal? A cidade a qual eu participo da administração pública tem se tornado um sistema para o bem ou para o mal? O meu consultório terapêutico é um sistema para o bem ou para o mal? Só que, na verdade, as coisas não funcionam de maneira tão cartesiana. Às vezes a coisa é meio cinza degradê. A mesma organização tem frentes que geram bem e frentes que geram mal. É o bem e o mal, muitas vezes, no mesmo sistema. E isso torna a coisa um pouco mais complexa para a gente. E às vezes a gente está inserido num sistema aonde aqueles que estão na frente que geram o mal prosperam. Aqueles que estão nas frentes que prosperam o mal ganham destaque, ganham dinheiro, ganham significância aos olhos das pessoas. E aí nós nos sentimos como Rui Barbosa declarou no Senado Federal em 17 de dezembro de 1914. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da própria honra e a ter vergonha de ser honesto.
E o sistema de Jericó era um sistema que possivelmente fazia com que Rui Barbosa se sentisse assim. Porque diz o texto, havia ali um homem rico, chamado Zaqueu. Ou seja, Zaqueu é uma pessoa que vive no sistema e se beneficia do sistema. Zaqueu se tornou rico por quê? Porque o sistema permitiu. Porque o sistema permitiu desonestidade, o sistema permitiu tramóias, o sistema permitiu formas de agir e de se conduzir que gerou para ele riqueza. Sistemas funcionam com indivíduos. Eu e você. Você é uma célula do sistema no qual você está inserido. O sistema judiciário é o que é, o sistema de saúde pública é o que é, o sistema da educação nas escolas é o que é, o sistema econômico na empresa é o que é, o sistema é o que é porque eu e você fazemos parte dele. E nós somos agentes, vejam só, passivos ou ativos. Existem elementos dentro desses sistemas que são elementos ativos. E aí eles podem ser ativos para o bem, ou eles podem ser ativos para o mal. Eles podem participar de toda e qualquer forma de corrupção ativa, ou eles podem ter uma atitude passiva. Eles não fazem nada de errado. Eles só contribuem com o silêncio para que o mal se propague. Eles só contribuem com a omissão, com aquela coisa assim de fazer de conta que não viu, fazer de conta que não sabe, fazer de conta que o que veio no seu olerite, você não sabe que você não trabalhou aquelas horas, fazer de conta que aquele benefício que você recebe, todo mundo recebe, mesmo não tendo direito, por que eu não? Mas um sábio, agora não da cultura brasileira, reverendo Martin Luther King Jr., se tornou famoso, entre outras frases, essa que diz: o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. E eu não estou falando do silêncio dos bons diante da corrupção do Estado. Eu estou falando do silêncio dos bons dentro dos microsistemas que nós fazemos parte. Dentro dos sistemas que nós participamos. O texto continua dizendo que esse homem chamado Zaqueu era chefe dos publicanos. Alguns indivíduos ocupam posições altamente estratégicas no sistema. Por exemplo, a gente está falando de sistemas, e nós estamos inseridos num grande sistema chamado Cidade de Campinas. E no último domingo, lá no Chácara Cambuí, eu estava falando, pregando, dando a minha palestra, eles estavam sentados no mesmo auditório, o prefeito da cidade e o vice-prefeito. Eu sou um elemento, eu sou um agente dentro da cidade, eu tenho responsabilidades como cidadão, eu devo participar de determinadas coisas e eu devo fazer a minha parte para a cidade ser melhor, mas não se compara o poder que o prefeito Jonas Donizete ou o vice-prefeito Henrique Magalhães Teixeira tem dentro desse sistema. Nós não estamos falando aqui de um sujeito que era simplesmente um publicano, coletor de impostos. Boa oportunidade para esclarecer para quem não conhece ou não sabe o que era um publicano. O publicano era um indivíduo que pertencia à cultura judaica, ele era um judeu contratado pelos romanos para coletar impostos entre os seus próprios irmãos. Os romanos, eles se ocupavam tão somente de cuidar da parte militar, de intimidar com o poder, com o poderio militar. Quem ia de casa em casa pegar o dinheiro não eram os romanos, eram os publicanos. Mas como que os publicanos viviam? Do que eles ganhavam?
Qual era o salário deles? Toda e qualquer sobretaxa que eles conseguiam colocar nos impostos arrecadados. Se uma família precisava pagar 5 talentos e o publicano conseguia arrecadar 10 talentos, 5 era dele, 5 era do Império Romano. Isso significa que se ele conseguisse tirar 15 talentos, 5 era do Império, 10 era dele. Se ele conseguisse arrancar 20 talentos, 5 é do Império, 15 é dele. Isso não tinha limite. É assim que Zaqueu se tornou rico. E perceba uma coisa, Zaqueu não era um publicano, Zaqueu era chefe dos publicanos. Eu acho fascinante essa visão estratégica de Jesus. Ele quer dar um tiro no meio da testa do sistema. Ele não quer... Quando é um publicano mais raso, assim, Levi, ele chama para ser discípulo. Quando é um publicano mais da alta cúpula, ele quer que esse cara seja discípulo, mas ele não vai tirar o cara do sistema. Ele vai deixar o cara dentro do sistema para transformar o sistema de dentro para fora. Como eu citei pessoas assim, reconhecidamente sábias e influentes, Rui Barbosa, Martin Luther King. Deixa eu trazer uma frase de um outro personagem assim, reconhecidamente sábio e profundo. Numa das frases do tio, do jovem que se transforma no Homem-Aranha, ele diz: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Alguns de vocês aqui são muito mais responsáveis do que eu em alguns sistemas. E você precisa começar a encarar o fato de que se Deus colocou você numa posição estratégica, você é mais responsável do que a grande maioria do povo brasileiro. Eu citei essa frase porque algumas pessoas dizem que o criador e o escritor das primeiras histórias do Homem-Aranha, lá em 1962, quando ele inseriu essa frase em uma das revistas Marvel, ele, na verdade, se inspirou numa frase de Jesus que diz assim: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Onde Deus tem colocado você? Por favor, pare e pense um pouquinho. Qual é o nível de poder que Deus te colocou? E pondere se você tem feito uso desse nível com a responsabilidade que Deus quer que você tenha. Você talvez não seja um empregado. Um empregado recebe a ordem do patrão para comprar daquele fornecedor e não daquele outro, e comprar sem nota. O empregado diz: eu não vou fazer isso. O patrão diz: então você está na rua. O máximo que esse empregado pode fazer é morrer por emprego como um mártir, profeta. Agora, se você é o dono da empresa, você tem o poder de mudar as coisas. Você tem o poder de mudar as coisas. Se você é um estudante na universidade e o professor universitário começa a falar umas asneiras lá na frente e intimidar
os que se dizem cristãos, porque é interessante como professor universitário não gosta de intimidar budista, não gosta de intimidar muçulmano, não gosta de intimidar ateu, mas cristãos eles gostam de intimidar. E aí, se você é estudante, a única coisa que você pode fazer é levantar a mão e dizer, eu discordo, e você está marcado para o resto do seu tempo ali, e aquele professor vai te ridicularizar constantemente. Agora, se você é um dos professores da universidade, você pode mudar isso. Se você então é um diretor dessa universidade, você tem poder para mudar esse cenário. Deixa eu falar um pouco agora da relação entre Jesus e o indivíduo. Você já entendeu, acho que um pouquinho, como funciona essa coisa da relação entre o indivíduo e o sistema e a responsabilidade. Agora, o que acontece no texto? A partir do verso 5 diz, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse a Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. Mas aqui, mais uma vez, aqueles que já leram muitas vezes a Bíblia e muitas vezes esse texto, têm uma chance de não conseguir ouvir o que o texto está dizendo. Jesus não conhecia Zaqueu, Zaqueu não conhecia Jesus, Zaqueu nunca tinha visto Jesus na vida e Jesus nunca tinha visto Zaqueu na vida. Jesus está passando, Zaqueu, curioso, sobe na árvore, Jesus chega debaixo da árvore, olha para aquele sujeito e chama ele pelo nome. Zaqueu quase caiu da árvore de susto. De onde ele sabe o meu nome? Como ele sabe quem eu sou? É interessante que os sistemas, eles lidam com a gente de maneira impessoal. Você é uma peça no sistema, você não tem nome no sistema. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, apesar dele controlar todo o universo, ter criado todas as coisas, sustentado todas as coisas, a Bíblia inúmeras vezes diz que Deus vem ao nosso encontro e nos chama pelo nome. Deus nos conhece pelo nome. Aos olhos de Deus você tem nome. O sistema que favorece a corrupção te usa. Deus te dá dignidade. Deus vem ao teu encontro e te chama pelo nome. O texto nos mostra como Jesus toma iniciativa, como ele chama Zaqueu pelo nome e demonstra interesse, porque a grande surpresa de Zaqueu não é só Jesus chamá-lo pelo nome, é Jesus dizer, Zaqueu, desce daí porque eu vou ficar na tua casa, eu vou entrar no teu sistema, porque a casa é o sistema mais micro que nós temos. Antes de nós atuarmos no sistema trabalho, sistema estudo, universidade, escola, nós temos um sistema que se chama lar. E esse sistema também pode estar sendo usado para promover o bem ou o mal. E Jesus começa entrando no sistema de Zaqueu, chamado lar. E Jesus diz, eu vou ficar na sua casa hoje. E o texto diz que Zaqueu desceu rapidamente, e o termo grego aqui indica o fato que Zaqueu desceu tão depressa, de maneira tão atrapalhada, que ele quase caiu da árvore. E ele recebeu com alegria. A pergunta é, por que Zaqueu respondeu e recebeu com alegria? Você tem que se lembrar de quem era Zaqueu. Ele é o chefe dos publicanos. Ele é o responsável pela arrecadação de impostos para os inimigos, para os romanos. E ele fez sua riqueza sobretaxando os impostos sobre os judeus. Zaqueu é um homem com dinheiro, mas sem amigos. Zaqueu tem uma tremenda casa num condomínio fechado, mas não tem ninguém para convidar para tomar um vinho com ele. Você diz, ele tem os publicanos. Mas você esqueceu um detalhe,
Ele é o chefe dos publicanos. E se você é chefe, você sabe o que acontece. Aqueles que estão debaixo de você são amigos em termos. Porque muitas vezes o sonho deles é que você caia duro para eles estarem na tua posição. É que você se dê mal para eles serem promovidos e se tornarem chefe. Imagina o nível de relação afetiva que esse homem chamado Zaqueu tinha. Muito dinheiro, ausência de amigos. Muito dinheiro, ninguém para convidar para vir para a casa dele para tomar um bom vinho. Isso é inferno. É inferno com dinheiro. Você pode comprar tudo que você quer e levar para o inferno. Do que vale? E Jesus vem, chama Zaqueu pelo nome, o que demonstra afinidade. E diz: Zaqueu, faz tempo que você não tem um jantar entre amigos. Faz tempo que você não abre uma boa garrafa de vinho com alguém que não tem interesse em te derrubar. Eu quero, essa noite, jantar com você. E eu sei, alguns de vocês estão ouvindo isso dizendo: ai, que bonito. Como Jesus é bonzinho. Alguns assim, o olho até lacrimejou. Ok. Esse negócio aqui funcionou da seguinte maneira. Imagina que você acordou hoje pela manhã, acessou a Folha de São Paulo, e na primeira página da Folha de São Paulo está uma manchete dizendo assim: tendo em vistas as manifestações do domingo, na noite de ontem, Jesus entrou no Palácio do Planalto para jantar com Dilma. Jesus foi visto saindo dali, comendo sobremesa com José Dirceu. Em seguida, ele chamou o Renan Calheiros para ter uma conversa e tomar um cafezinho antes de ir para a cama. Alguns de vocês ficariam indignados com isso. Sabe por quê? Porque o que rege a mentalidade de alguns não é a visão do reino de Deus, é ideologia política. E Jesus vai te frustrar. Porque Jesus frustrou aquele povo. Olha só o que diz: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Te incomoda o fato de eu dizer que, talvez, ou com toda certeza, Jesus se interessa, ama. A Dilma, o José Dirceu, o Renan Calheiros, o Paulo Maluf, o Fernando Henrique Cardoso, cuidado, cuidado. Cuidado para não amar mais uma ideologia do que o reino de Deus. Porque Jesus, o Rei do Reino, ele é expert em gerar surpresas. Em Jericó ele gerou. Ele entrou na casa do corrupto. Ele amou o corrupto. Ele demonstrou interesse em fazer tudo novo na vida do corrupto.
E aí então, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a relação entre Zaqueu, pós-Jesus, e o sistema. Porque o texto diz, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, por favor, não olhe o celular, olha aqui, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, impactado pelo Evangelho, não pela religião, realmente impactado pelo Evangelho, Zaqueu se torna um agente de bondade dentro do sistema. Zaqueu passa a manifestar o bem dentro do sistema. Ele passa a sabotar o sistema com as suas atitudes. Ele passa a gerar desconforto dos amigos publicanos com o que ele faz, não porque ele mudou de ideologia, mas porque ele mudou do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz, regido por Jesus, o Salvador. E o texto diz que ele ainda diz, se de alguém extorquir alguma coisa, e essa condicional se, no português, pode nos dar a impressão de que Zaqueu está dizendo assim, se a CPI concluir que eu fiz, não, aqui na verdade no grego, Zaqueu está admitindo que ele é um corrupto. E ele está dizendo, eu vou devolver 4 vezes mais, o que significa que Zaqueu se torna instrumento de justiça dentro do sistema. Muda tudo. O cara que usufruía do sistema para oprimir, usufruía do sistema para corromper, usufruía do sistema para se beneficiar, usufruía do sistema para enriquecer, ele toma uma decisão. Agora, Jesus é o meu absoluto. E se Jesus é o meu absoluto, tudo se torna relativo, inclusive o dinheiro. Por isso eu vou pegar metade do que eu tenho e dar para os pobres. E eu vou me tornar instrumento de bondade. E eu vou passar agora a devolver a quem eu roubei. Em outras palavras, eu vou usar a posição que eu ocupo para me tornar um instrumento de justiça. Semana passada eu indiquei um livro para vocês que vocês deviam ler antes de morrer. Bota esse na lista também. Você tem que ler esse livro antes de morrer, ok? Não que eu acho que você vai morrer logo, mas leia logo, por favor. Esse livro do pastor Tim Keller, Justiça Generosa, ele fala do impacto da graça que gera justiça. Porque ele fala da preocupação que ele tem de que, mesmo no mundo cristão, mesmo no mundo evangélico, entre a igreja, tem aqueles que defendem a justiça social. E eles apregoam acerca da justiça social. E eles arrecadam milhões para as entidades beneficentes. E eles têm um discurso de que a justiça precisa ser instalada na sociedade. Mas essas pessoas se esqueceram de pregar a cruz. Eles não falam mais da cruz. Eles não falam mais da essência do cristianismo, que é a graça de Deus invadindo o mundo e impactando a vida de homens e mulheres corruptos como eu e você. Aí o pastor Tim Keller fala uma outra verdade. Existem aqueles que enfatizam a graça, a cruz, mas que não falam da justiça social. Mas quando você prega o verdadeiro evangelho, e quando você é impactado pelo verdadeiro evangelho, a graça que te impacta faz de você uma pessoa que se torna instrumento de bondade e justiça no mundo. Você quer uma evidência de que a salvação chegou no seu sistema? Como você lida com o seu dinheiro? Você quer uma evidência de que a salvação chegou no seu sistema? Você se tornou instrumento de bondade no sistema? Você se tornou instrumento de justiça no sistema?
Você quer uma evidência de que alguns deputados e senadores que se dizem evangélicos não têm compromisso nenhum com Jesus e que não têm vínculo algum com o Mestre Jesus? Eles não se tornaram um instrumento de bondade e justiça. A salvação que eles dizem ter é uma falácia. Porque a gente sabe que a salvação chegou num sistema. Quando o indivíduo se torna instrumento de bondade e de justiça dentro do sistema que ele está inserido. Um exemplo vivo, pelo menos no tempo que ele estava vivo, disso. John Newton. Para quem não conhece a história de John Newton era um mercador de escravos. John Newton era capitão de um navio, comandante de um navio negreiro. John Newton capturou, ao longo da sua vida como comerciante, presta atenção nisso, capturou mais de 20 mil homens e mulheres na África. Os transportou em condições subhumanas para vendê-los como animais na Europa e nos Estados Unidos. Durante anos, ele ganhou dinheiro vendendo os seres humanos como animais, tratando os seres humanos como animais. O sistema o favorecia e ele se dedicava a esse sistema. Mas um dia, em meio a uma tempestade, ele foi profundamente tocado. Jesus veio ao encontro dele. Jesus veio ao encontro dele e o chamou pelo nome. E ele tomou uma decisão, mudar. E esse homem, que era comandante de um navio, se torna pastor numa comunidade cristã. E esse homem, dentre aqueles que ele influencia com a sua vida transformada, encontra-se um sujeito chamado William Wilberforce, que vai se tornar a principal voz no parlamento inglês contra o tráfico de homens e mulheres da África, contra a exploração e a opressão dos negros que vinham da África. John Newton, dentre muitas coisas, ele escreve um hino que se torna muito famoso, no qual ele diz: graça maravilhosa, como é doce o som, que salvou um miserável, um corrupto, alguém que vivia do sistema como eu. Eu estava perdido, oprimido pelo sistema, mas agora fui encontrado. Foi Jesus que veio ao meu encontro. Um dia, é como se ele estivesse dizendo assim: um dia Jesus me surpreendeu, me chamando pelo nome, dizendo: eu quero entrar no seu sistema. Eu quero ir para a sua casa. Ele diz: estava cego, mas agora vejo. O texto de Zaqueu termina com Jesus dizendo: pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Homens e mulheres que estavam perdidos. Sistemas que estavam perdidos. Diante de tudo isso, primeiro, você tem consciência do sistema em que está inserido? Você já parou para pensar o sistema que você está inserido no trabalho, na escola, na sua vida? O quanto esse sistema promove o bem ou o mal? O quanto ele oprime, o quanto ele liberta. O quanto ele ajuda pessoas, o quanto ele destrói pessoas. Você já ouviu Jesus chamando por seu nome? Você já o recebeu com alegria em sua vida?
Se você já ouviu Jesus te chamando pelo nome e dizendo, eu quero entrar na sua casa, você precisa tomar uma decisão. Você não pode mais continuar omisso no sistema. Você precisa se tornar um agente do reino no sistema. Você já assumiu a missão de ser fonte de bondade e justiça no sistema em que você está inserido? Não, eu não estou dizendo se você já tomou a decisão, se você vai participar das manifestações de hoje contra a corrupção dos outros no sistema em que eles estão inseridos. Você vai decidir isso. Essa pergunta aqui é se você já decidiu, você, no sistema em que você está, se tornar fonte de bondade e de justiça. Não porque você decidiu ser melhor, mas porque você foi surpreendido um dia pelo amor de Jesus por você, que te chamou pelo nome e que entrou na sua casa, na sua vida e te resgatou. Eu quero terminar com um clamor das pedras, das rochas. A palavra de Deus diz que às vezes existem momentos em que os discípulos de Cristo se omitem e as pedras clamam. E eu quero mostrar para vocês um clamor de uma pedra. E uma vez que é um clamor de uma pedra e não de um discípulo de Cristo, você não pode esperar que a linguagem da pedra seja uma linguagem apropriada. E a pedra usa, às vezes, palavras que doem aos ouvidos de alguns. Mas eu queria convidar você a ouvir a cantora Ana Carolina citando um poema de uma poetisa. E mesmo se ela usar uma palavra ou alguma palavra que doa aos seus ouvidos, por favor, não deixe que isso te impeça de ouvir o conteúdo do que está sendo dito. E eu quero que você se lembre de uma coisa. Ela tem um anseio, por isso ela leu aquela poesia. Mas, infelizmente, ela não tem o poder que habita em você. O poder de Jesus ter te chamado pelo nome, de ter entrado na sua casa e ter te capacitado para ser de fato alguém que pode fazer diferença no mundo.